Diogo Ramos, paz do Senhor, seja bem-vindo, boa tarde. Prazer te receber aqui. Agora, olhando para você, assim, sociólogo, você deve ter começado a estudar muito novo. Com que idade você entrou na faculdade? Você estudou onde? Na UENF. Na UENF. Com que idade? Ciências Sociais na UENF. Ciências Sociais. Com que idade você começou a estudar? Eu entrei com 17 anos no vestibular, né? Na época eu estudava no Cefet, né? Eu fiz o ensino médio no Cefet. Por conta da greve, né? As greves, as famosas greves do Cefet, né? Eu estava no terceiro bimestre, eu tive que antecipar, eu nem cheguei a concluir as provas do quarto bimestre. Eles já liberaram a documentação, eu já comecei no curso de Ciências Sociais na UENF. Com 17 anos? Isso. Agora, o que te levou, Diogo, a estudar, te chamar Diogo, né? Isso, sim. Te levou, Diogo, a estudar Sociologia? Olha, a primeira a gente vai por eliminação, né? As matérias que eu gosto, sempre tive mais afinidade com as matérias de humanas, né? História, geografia, literatura, né? As matérias relacionadas à linguagem, né? Eu sempre tive mais facilidade, identificação, né? E nessa época, né, estava na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, que era sociólogo, né? Eu quero saber o que um sociólogo faz, né? De procurar literatura, testes vocacionais, eles todos encaminhavam para a sociologia, né? O Fernando Henrique, então, foi uma inspiração para você, a gente pode dizer assim? Sim, ele foi. Apesar de ser contraditório enquanto presidente, enquanto político, né? Mas ele foi um excelente sociólogo, né? Ele foi premiado, inclusive, essa semana. É PhD, inclusive, né? PhD com uma obra vasta, né? Considerado o príncipe dos sociólogos, né? Tem esse título. Até hoje dá muitas palestras. Palestras, enfim. Uma carreira universitária interessante, brilhante, né? Diríamos. Eu estou perguntando assim, eu fiz essa pergunta porque com 17 anos, aquela idade, está todo mundo assim, né? Buscando o que eu vou fazer e tal. É uma hora assim de muito conflito, né? Do jovem, né? O que eu vou ser e tal. Tinha essa precocidade, teve uma certa precocidade nisso, né? E teve esse conflito, né? Sempre tem. O que um cristão vai fazer num curso de Ciências Sociais? Você se converteu quantos anos? 14 anos. Eu falei assim, o que um cristão vai fazer num curso de Ciências Sociais? Né? E sempre tem aquele rótulo, né? Todo sociólogo é marxista, todo sociólogo é comunista, né? Esse rótulo, ele teve presente até um certo ponto, né? Se você, na década de 70, você falar que era sociólogo, provavelmente as pessoas já te rotulavam de marxista. Inclusive ateu. Isso, ateu, né? Mas existem outras correntes dentro nada contra a corrente marxista, né? Mas existem outras correntes dentro da sociologia. Você teve que amadurecer muito cedo, realmente. Tive que amadurecer muito cedo para fazer escolhas, né? Para fazer escolhas corretas, né? Ter clareza, né? E firmeza quanto aos meus princípios, né? Bom, temos muita coisa para conversar aqui, vamos correr. Agora, antes da gente aprofundar mais no assunto, queria que você fizesse assim, rapidamente uma explanação rápida o que é sociologia, o objetivo da sociologia. Né? Então, existem uma série de explicações sobre o que é sociologia. Tenta resumir para a gente. Tem uma explicação que eu acho muito interessante, né, que é de um sociólogo alemão chamado Norbert Elias, né, que ele fala que a sociologia estuda as configurações sociais. Né? O que diferencia, né, na sociedade informatizada, da tecnologia, o que diferencia um computador de outro computador? A configuração dele. Né? A sociologia estuda, né, as configurações sociais, ou seja, como as várias instituições sociais, né, elas se intercruzam, se interrelacionam. Né? Como que a política, um exemplo clássico da sociologia, né, da gente entender, por exemplo, o grau de secularização de uma dada sociedade. É da gente entender a relação entre o Estado e a Igreja, por exemplo, um exemplo. Isso é estudar uma configuração social. Né? Então, no Estado democrático de direito, laico, como o Brasil, é completamente diferente da configuração de uma tribo amazônica, né? Que o líder espiritual é o líder político, porque existe uma coisa só, política e religião, ao contrário da nossa sociedade, né, laicizada, secularizada. Então, isso são exemplos, né, de dois tipos de sociedades com configurações sociais diferentes. E a sociologia estuda isso, essas configurações. A gente pode dizer que é assim, um instrumento de
compreensão Exatamente. das relações sociais, Isso, alguma alguma coisa assim, né? Isso. Bacana. Ficou bem claro, né, irmão? A gente tem que esclarecer, porque assim como eu, tem muita gente em casa que não faz a linha. Exatamente. A gente tem tive um pouco de contato, estava até conversando com você aqui antes da entrevista, mínimo contato, né, fazendo direito. A gente teve essa matéria de sociologia, visão, né? Que é muito interessante. Mas tem gente em casa que nunca ouviu falar. É bacana a gente esclarecer, né? E não é assistente social também, né? É sociólogo? Não, é assistente social. Aí tem aquela velha brincadeira, né? Então eu já desisti de explicar para minha avó, já desisti de explicar para o meu pai que não existe muita diferença entre o sociólogo e o assistente social. Essa é muito boa. Olha só, Diogo, você continua estudando ainda? Sim, eu estou concluindo, eu estou em fase de conclusão da minha pesquisa de doutorado, né? Na Universidade Estadual Paulista, né? Na Unesp. Então, eu morei algum tempo lá para dar início aos meus estudos de doutorado. Agora, como já cumpri todos os créditos, as matérias, eu estou aqui em fase de encerramento da minha pesquisa de doutorado. Você termina o doutorado em 2012, digamos assim? Em 2013, março de 2013, em tese, né? Deus queira, né? Quantos anos? Você tem quantos anos, João? 28 anos. Em março de 2013 você vai estar com 29 já? 28 ainda. Com 28 ainda você vai ter... 28. Vai estar... terminou o doutorado. O que tem depois disso? Pós-doutorado? Pós-doutorado, livre docência e lá vai, né? Pós-doutorado já é PhD, né? Isso, mas a formação principal é o doutorado, né? Porque é a formação que marca, né, a diferença de um professor para um pesquisador, né? Um pesquisador, sociólogo e um pesquisador na área de sociologia, né? O reconhecimento, a gente só tem esse reconhecimento das instituições de fomento de pesquisa, né? A CAPES, por exemplo, o CNPq a partir do doutorado, né? Além de poder lecionar e de desenvolver minhas pesquisas, de assinar, né, projetos e trabalhos como pesquisador, né? Você dá aula em algum lugar hoje em dia? Está lecionando já? Sim, no Instituto Superior de Educação, professor Aldo Mulart, né? No ISEPAM, né? No ISEPAM, para o curso de pedagogia. Eles me aturam lá, né? Meus alunos, já. Meus alunos Você deve ter bastante aluno, sim, que é mais velho que você, não tem não? A maioria. Era muito engraçado, né? Eu dei aula no seminário, né? No Seminário Batista, Teológico Batista, no semestre passado também. Todos eram mais velhos que eu, né? Muito engraçado. Professor, pastor, né? Não sou pastor, sou professor, né? Porque todos os outros... Mas tá bom. Mas deve ser interessante, né? Chegar numa sala assim, 40, 45, 48, 37... Mais um motivo também da postura que você tem que ter como profissional, né? Além da postura que a gente tem que ter diante da vida, né? Como cristão, como cidadão... Tem a postura como profissional, porque de cara, né, as pessoas tomam um susto. Não, quem é esse menino que vai dar aula pra gente? E veio anunciar que o professor faltou. Veio anunciar, cadê o professor? Não, o professor sou eu mesmo, né? Aí até as pessoas entenderem que eu sou professor de fato. E aí depois... Rola no início assim, da aula, começo do ano letivo, rola alguma brincadeira assim? Rola. Tem certeza? Rola. Professor, você vê? Rola? Rola. Mas depois a gente vamos te conhecendo. A seriedade. Do trabalho. Né? Exatamente. Glória a Deus por isso. Bom, sendo a sociologia uma ciência, que é uma ciência, existem assim, muitos pontos de conflito com a fé, com a palavra de Deus? Existem, a gente poderia dizer que existem quase todos os pontos de conflito possíveis e imagináveis, né? Inclusive, eu lembro da minha primeira aula de sociologia, né? Uma professora, era uma suíça, né? Lá na UEM. Você estava convertido há 3 anos, se converteu com 14? Isso. E eu falei assim, a minha primeira aula de sociologia na faculdade é uma aula sobre... quem já viu alguma coisa de sociologia já ouviu falar no Émile Durkheim, sociólogo francês, né, do século XIX, né? E ela chegou e falou, olha, o Durkheim falava que para você ser sociólogo, você tem que abrir mão de todas as suas identidades, de todos os seus preconceitos, todos os seus prejuízos. Crenças, valores. Eu falei assim, depois disso tudo, o que eu vou continuar, né? Onde está a minha identidade, né? Eu falei assim, esse curso não é para mim. Depois a gente vai vendo que não é bem assim, né? Obviamente, eu não tenho como dissociar o sociólogo do cristão. Eu sou um sociólogo cristão. Ao contrário, eu sou um cristão sociólogo. Né? Mas a gente tem que separar coisas. Por exemplo, tem debates, tem pesquisas que eu não assumiria, por exemplo.
porque eu tenho uma opinião muito formada sobre isso, né? Então, por exemplo, eu não assumiria uma pesquisa sobre o aborto. Não entraria no comando de uma... Vai entrar em conflito porque, com a palavra. não, porque eu tenho uma opinião formada, né, biblicamente com relação a isso, né? E eu vou acabar colocando aquilo, a minha opinião, a minha formação bíblica, né? Aquilo que você crê. Mascarada, né? Através de pesquisa sociológica. Isso é antiético. Né? A sua tese de doutorado, qual é a tese que você está defendendo? A minha tese, ela fala sobre o ateísmo, né? Ela fala sobre a relação entre o individualismo e o ateísmo, a religiosidade contemporânea, né? O foco é o individualismo. Né? O que eu estou querendo demonstrar nessa tese? Fala um pouco sobre a sua Sim, tese. A minha tese é baseada na obra de um autor, né, de um filósofo canadense chamado Charles Taylor. Né? Ele é um dos poucos sociólogos que se assume cristão hoje em dia. Né? Ele tem uma obra vasta e respeitada, né, como um dos maiores intérpretes de Friedrich Hegel, né? Mas ele se assume, né, numa obra famosa dele chamada As Fontes do Self. Ele é uma obra de 800 páginas falando sobre a história da identidade moderna e ele no último parágrafo ele se assume cristão. Ele fala que a única esperança que ele vê para o mundo moderno é um retorno aos valores cristãos. A única esperança, né? E óbvio, isso é um choque, né, para a comunidade científica. Sim, antes disso, dele declarar isso, né? Antes dele declarar, ele teve que provar, ele é um senhor de 78 anos, ele teve que provar através, assumindo a cadeira de Teoria Social e Política na Universidade McGill, né, em Montreal, no Canadá, de uma vasta obra sociológica e filosófica de se assumir como um cristão. Porque você se assumir como cristão, você junto a isso você ganha um rótulo de burro, né? De burro, de ignorante, de tapado, no né? meio científico ali. No meio científico. Eu acho que isso essa foi uma preocupação minha enquanto sociólogo, né? De querer ser um bom aluno. De querer ser um bom aluno para dominar as minhas técnicas, as minhas ferramentas de trabalho, para eu estar tarimbado para assumir a minha fé sem comprometer a qualidade do meu trabalho, né? Porque é o que acontece muito isso. A gente critica os autores, as teorias, as visões de mundo, mas a gente não tem nem noção do que elas falam. Então, fica uma opinião sem peso, sem fundamento, né? Então, eu tive sempre essa preocupação de ser um bom sociólogo, né? Sobretudo para honrar, para ser um bom cristão, né? Sem abrir mão da sua fé. Exatamente, em Deus, da sua exatamente. Crença, né? Glória a Deus. Agora, analisando esse mundo que nós vivemos, né, com toda a sua modernidade, você acha que o mundo ele exerce uma influência muito grande dentro da igreja, hoje em dia ainda? Sempre exerceu? Sempre exerceu, sempre exerceu. É um pouco curioso, né, esse posicionamento da sociologia, né, porque no nascimento da sociologia clássica, né, não teve o Marx, ao modo dele, em dizer que a religião é o ópio do povo, o Durkheim a dizer que a religião é uma forma de reprodução dos valores sociais, né? O Weber dizendo que a religião é uma fonte de sentido, né? Apesar de estar uma fonte, para o Weber, uma fonte de sentido cada vez mais decadente no mundo moderno, todos eles olharam para a religião como qualquer outra instituição social. Então, tal como ao mesmo lado da economia, da política, por quê? Porque, para a sociologia, a religião também é fruto dessa influência social. E a gente pode ver isso, não precisa ir muito longe, né? A gente perceber contemporaneamente a mercantilização da fé, né? Então, a gente vai lá, a gente vende o CD, o livro, e a gente vende a palestra, a gente vende a ministração, e a gente cobra. E aí, o que é isso? É o capitalismo. Existe algo mais social do que o sistema econômico capitalista, né? Que invadiu a igreja. Invadiu a igreja, porque antes, se a gente pegar o mundo medieval, igreja e política era a mesma coisa. A modernidade, né, com a reforma protestante, ela rompe, em tese, isso, né, essa influência do Estado e da igreja. E hoje em dia a gente percebe, né, que essa influência ela é muito ainda, obviamente, muito de maneira diferenciada de como era antes, mas ela ainda é presente, né? E a igreja está cheia dos valores sociais, né?
as hierarquias, as relações de status. Quem tem mais status dentro das igrejas? Né? Quem é mais valorizado dentro das igrejas? Os títulos, né? Os títulos, né? Os títulos, a conta bancária, né? Isso tudo com um verniz religioso, né? Mas só que existe essa influência. No meu entendimento, como cristão, analisando como cristão, infelizmente. Infelizmente Mas, do outro ponto de vista, como sociólogo, é impossível nós estarmos fora dos valores sociais, né? Só se nós fôssemos ETs, né? Até porque a igreja faz parte da sociedade. Exatamente. Só se nós apesar de nós essa ser a nossa pretensão, né, de estar dissociado do mundo, né, do mundo biblicamente como um sistema de valores corrompidos, né, mas nós fazemos parte dessa sociedade, querendo ou não, nós somos compostos por essa sociedade, né? Na verdade, o que a gente vê até pela palavra de Deus, que diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, que deveria era a igreja influenciar o mundo, mas o que a gente vê na prática, infelizmente, como você falou, princípios do mundo, muitas coisas, né, a palavra certa não seria princípios, mas várias situações, né, desse mundo que entram na igreja, o capitalismo, tantas coisas. Exatamente, quando a gente olha historicamente, né, historicamente, né, para a igreja, o mundo moderno ele tem uma influência muito grande da igreja. Nós somos o que somos hoje por conta, isso não sou eu que estou falando, né? Historicamente, nós somos o que somos hoje por conta da Reforma Protestante. Só que o que aconteceu, né, sociologicamente falando? Nós pegamos os valores da Reforma Protestante e desvencilhamos esses valores de Deus. Então, o que nós aprendemos historicamente a ser disciplinados, autocentrados, autocontrolados, e isso tudo foi retirado, né? E por quê? Porque isso era ótimo para o mercado, né? Quem não quer um profissional pontual, comportado, centrado, confiável, né? Então, pegou-se esses valores e desvencilhou da ideia de Deus. Vamos pegar essa parte boa, a característica boa do cristão. Exatamente, isso se tornou cultural. E cultural não só dentro da igreja, em todos os lugares, né? Em todos os lugares, né? A partir de Weber, a gente pode falar que o mundo tem um pouco de protestante. O protestantismo é a religião que define a modernidade, né? Só que o protestantismo enquanto comportamento e quanto atitude, não na relação com Deus. Não na relação com naquilo Deus. Que significou, associados, né? naquilo que significou na época da Reforma, no século XVI, a ideia do sacerdócio universal, de todos terem acesso a Deus, da ideia de ser da ideia do devocional diário. Que era a né? essência da Reforma. Né? Exatamente. Essa essência da Reforma, ela tem se perdido, né? Ela tem se perdido. Infelizmente. Né? Então, mas nós temos um pouco de protestante. Mas agora, a questão não é essa, do quanto nós temos de protestante. Nós temos muito, né, dessa reforma protestante. Né? A questão, agora, enquanto cristão falando, qual o resquício de Deus nisso tudo? Né? Até onde nós podemos dizer que a nossa cultura, né? Mais do que a nossa cultura, eu não gosto dessa ideia de Deus na cultura, porque isso pode cair no fundamentalismo, né? Mas até onde há de Deus em mim? Deus está acima da cultura. Exatamente. Até onde há qual o resquício de Deus em mim, na minha atitude diária, no meu comportamento, né? Muito mais quanto profissional, de ser um rapaz bonzinho, disciplinado, né? Que paga minhas contas em dia, né? Então, muito mais do que isso, né? O que há de Deus em mim? Né? Eu acho que essa é a grande pergunta da contemporaneidade. E outra marca, né, muito forte da cultura, que é o individualismo. Né? Eu e minha esposa, a gente analisa muitos cânticos, né, as letras dos cânticos. Né? Saudosismos à parte, né? Está falando a letra Amos os louvores contemporâneos, né? Mas como as letras têm sido centradas cada vez mais em si, né? No meu desejo, na minha vontade. Ou na bênção que se quer. Na bênção que se quer, ou em mim mesmo, na minha subjetividade, nas minhas dores. Quando o foco não são as minhas dores, os meus problemas, as minhas dívidas, mas o foco da adoração é Deus, né? É Deus. Vai ser direcionado a Ele. Exatamente, aí a gente fica pensando, né?
a cultura individualista na igreja, né? Nas letras dos nossos cânticos e, sobretudo, no nosso relacionamento com Deus. Na verdade, o Deus como grande capitalista provedor. O dono do ouro e da prata, né? O grande, como se fosse uma espécie de Donald Trump, né? Celestial, né? Que você pede, ele tem todo o dinheiro e ele te dá tudo que você quer. Na verdade, Deus é muito diferente, né? Porque a gente projeta uma visão capitalista de Deus. Então, esse Deus ele tem que suprir as minhas necessidades. Então, o meu carro popular não serve, eu preciso de uma Hilux, né? Nada contra a Hilux, né? Meu celular também não Nada contra a Hilux, mas professor não tem dinheiro para comprar Hilux, então estou dando um exemplo, né? Então eu preciso, Deus sempre tem um melhor para mim. Então o melhor para mim é a casa de 3 andares. Esse é o conceito do mundo. É um Deus capitalista, né? De acordo com a minha imagem e com a minha semelhança. Né? Ao invés da minha tentativa de me tornar a imagem e semelhança de Deus, eu torno Deus a minha imagem e semelhança. Isso é um processo social. Tá? Então é o Deus capitalista. Se você pegar o Deus da Idade Média, a construção do imaginário de Deus na Idade Média era o Deus do soberano vingativo, né? As pessoas tinham medo, né? Exato, era o medo, era a ideia de Deus, essa ideia. Isso foi se transformando até chegar no que é hoje o Deus, o grande capitalista, o Donald Trump celestial. Né? Essa metáfora é minha, tá? É sua, tá patenteado. Tá patenteado. E aí eu pego o Roberto Justus, o Ike Batista celestial, né? E aí eu pego essa ideia cultural, dessa ideia da cultura do consumo e jogo para Deus. Então, ser abençoado é ter os bens de consumo, né? Isso é extremamente social. Eu acho que a gente tem que rever isso. Isso, na verdade, é um grande erro e nem é bíblico, né? Na verdade, isso já foge totalmente do contexto bíblico, do que a Bíblia fala de prosperidade. Exatamente. Né? Quando a pergunta que eu fiz inicialmente, se o mundo estava influenciando a igreja, está muito claro aí com relação a esse pensamento. Né, exatamente. De que Deus você vai à igreja em busca de bens, em busca de... Nós somos, nós somos formatados, né? A nossa visão é formatada pelo mundo. Então, o que acontece? Quando eu leio a Bíblia, eu leio só aquilo que me interessa. Então, eu leio que só Deus é o dono do ouro e da prata e que Deus quer o melhor para mim. E eu não vejo que na verdade... É cabeça e não cauda, é para emprestar e não pedir emprestado. Exatamente, eu faço essa leitura... É a teoria da prosperidade, né? É um óculos cognitivo, né? É a ideia do óculos, né? Que eu leio só aquilo que me convém, aquilo que me interessa, né? E aí, sendo que, na verdade, o que importa é o olhar de Deus sobre mim, né? Como cristão falando, né? É o olhar de Deus sobre mim. Qual é a visão que Deus quer sobre mim? O que de melhor de mim Deus quer, né? Infelizmente, Diogo, o que acontece é que muitos líderes, eles pegam o texto e esquecem do contexto. Uhum. E aí aquilo que é mais conveniente para eles, eles vão pregando. E o povo, aí a Bíblia diz assim, ó, o meu povo sofre porque não conhece as Escrituras, nem o poder de Deus. As pessoas que ficam vivendo de domingo em domingo na igreja, ouvindo o que os líderes falam e não estudam, né, não vão a fundo na palavra de Deus, acabam entrando por essa porta larga, vamos dizer assim, né? Certo, vendo Deus como você falou, o termo que você patenteou aí. O Ike Batista celestial, né? Ele paga as minhas contas, né? Ele paga a fatura do meu cartão que eu estourei porque eu precisava Outro dia, inclusive, Diogo, eu estava conversando com um pastor, falando sobre essa questão. Não que Deus não faça isso. Não. Deus não possa. Deus realmente pode te abençoar em todas as áreas, mas a sua motivação em buscar Deus não deve ser essa. Exatamente. A gente estava conversando sobre um texto, né, que Paulo fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem Filipenses, se eu não me engano, 4:13, que ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na verdade, ele estava falando, se a pessoa for analisar o texto, ele está dizendo que você viver na fartura, né, na abundância, você viver na miséria. Ele começa fazendo esse comentário, eu sei estar, né, trazendo para os nossos dias, parafraseando. Eu sei tá bem com dinheiro, sei também viver sem dinheiro, na escassez, posso viver bem, com carro, sem carro, na casa alugada, no barraco. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. As pessoas pegam esse versículo e falam assim, eu vou comprar uma Hilux. Como você vai comprar uma Hilux? Você ganha 4 mil por mês.
eu posso todas as coisas. Coisas naquele não vou pagar pela fé, né? É pela fé. Fica uma fé aí muito... fica endividado depois. E aí tem uma questão também, tem uma questão que é bem da sociologia da religião, né? Que nós somos para os dois extremos, né? Numa cultura evangélica muito racional, e daí a gente foi para uma outra cultura evangélica completamente no emocionalismo. E aí, se eu racionalizo, se eu vou ter condições de pagar aquilo, aí já, não, você está sendo incrédulo, né? Tá faltando Na fé. verdade, está faltando... E a gente foi para um outro extremo que a gente vê, que eu fico assustado, né? Que a gente vê uma realidade de crentes completamente sem reflexão sobre a vida, de pessoas completamente... vivem ali no bitoladas, mover, né? Bitoladas no sentimentalismo, no emocionalismo de pessoas que perderam a racionalidade da vida, né? De que a vida fosse um conto de fadas, não é assim. Tem pessoas que se emocionam, principalmente no momento do louvor, tem muita gente que se emociona no momento do louvor. Mas nada na verdade, contra as emoções, né? Nada contra as emoções, mas eu digo assim, você se emociona e confunde essa emoção com a presença de Deus. Isso também é perigoso, né? Mas a Bíblia tem resposta para tudo. Quando a Bíblia fala, o povo sofre porque não conhece as Escrituras, nem o poder de Deus. Você tem que conhecer a palavra, isso é uma coisa racional, você tem que meditar na palavra, conhecer a palavra de Deus. E tem que buscar também ter experiências com Deus. Claro, acho que o senão equilíbrio fica tá uma aí. experiência intelectual, né? Se você conhece só a letra, conhece só as Escrituras, não tem nenhuma experiência com Deus, você corre o risco de se tornar aí uma pessoa... A minha esperança é que, céticas, né? A minha esperança é que a gente chegue a um equilíbrio, né? A gente chegue, isso é bíblico. A gente chega a um equilíbrio, né? E eu vejo, tem os movimentos, né, anti-igreja, né, os cristãos anti-igreja, que a gente chama dos novos protestantes. Cristãos, né? sem igreja, né? Os novos protestantes, né, que a gente chama na sociologia da religião. O que são os novos protestantes? Né? Se você for analisar sociologicamente isso, a gente vê de uma realidade no Brasil de uma grande porcentagem de pessoas que sem o nome do pai na certidão de nascimento, né? Ou então daquela realidade dos pais de que não estavam presentes e eram só provedores. Então, eu não tenho tempo para o meu filho, eu boto ele com 2 meses na creche, porque eu sonho em ter um filho, como eu sonho em ter um cachorro, como eu sonho em ter uma casa, eu boto meu filho com 2 meses de idade na creche, né? Aí ele chama a babá de mãe e não me reconhece. E aí ele cresce. E como que esses pais estão compensando isso numa realidade de classe média A? Compensando com iPad, iPod e assim vai, né? E aí ele cria uma aversão às figuras de autoridade. E quando esse indivíduo se converte, ele projeta isso no pastor. Então ele não vai aceitar a autoridade, ele não vai ter dificuldade de submeter alguma autoridade, porque ele vai remeter aquela relação dele mal resolvida com o pai, mal resolvida com a mãe. Gera uma crise, né? E aí a gente tem que atentar para esse contexto social, as pessoas que estão completamente avessas à figura de instituição social, de pastor. Por quê? Porque tem uma crise da família. A família dele quer submeter a autoridade por causa dessa experiência. Exatamente, essa experiência do pai. Então vão ser livres, né? E aí onde eu quero chegar? Nós vamos ser livres, não vamos submeter a ninguém. São os mesmos argumentos dos ateus. Que eles não querem se vincular a religiosidade nenhuma, né? Desculpem, alguns amigos meus vão me matar depois da entrevista, mas assim, desculpa, eu não posso deixar de falar isso. Mas é o mesmo princípio ateu. E o mesmo princípio ateu de aversão a relacionamento social. Então, eu vou conviver com a igreja, por quê? Um povo cheio de defeito, como se eu não tivesse defeito, né? Então, é uma crise da vinculação social. Então, eu não quero aceitar que você tem problema, não quero ter, porque você, dos seus problemas, das suas incoerências. Então, eu simplesmente não quero ir mais à igreja porque eu estou cansado de hipocrisia. Só que eu também tenho 1000 contradições. Eu tenho 1000 contradições. Aí a Bíblia vem e diz assim, ó, tira primeiro a trave do teu olho para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, é um alerta, né? É um alerta, né? Mesmo. É preocupante, realmente. Para a gente falar, é uma crise da vinculação social e uma crise de convivência com o outro. Eu não tenho mais estômago para conviver com o outro, como se eu fosse perfeito. Intolerância. É uma intolerância, né? Total. É uma intolerância com o outro, né? É muito curioso, né? Que eu falo, gente, ó, eu paguei minha língua, né? Em 3 aspectos com relação à minha esposa. Eu falei que eu não ia casar com pedagoga, né? Porque minha mãe sempre trabalhou com educação, minha esposa é pedagoga.
Não, eu falei que eu não ia casar com filho de pastor, minha esposa é filha de pastor. E não ia me casar com presbiteriano nem matando, né? E ela a família... Alguma vez você falou que você não ia ser pastor? Já falei. Se prepara, Diogo. Se prepara. A família dela simplesmente fundou a Sociedade Bíblica Brasileira. Então, e aí eu falei assim, preconceito com esse povo presbiteriano, esse povo tradicional, né? E convivendo com eles pessoas maravilhosas, né? Cristãos de verdade, né? Por que eu estou querendo dizer isso? Né? É uma intolerância dentro da igreja, uma intolerância dos cristãos com os próprios outros cristãos, né? Uma crise de vinculação social, que é isso? Né? Eu diria que é uma crise da essência da palavra de Deus. O amor, né? As pessoas se perderam. O amor de Deus, o perdão de Deus. Exatamente. Deus nos ensina a amar, nos ensina a perdoar. Isso é uma decisão. Amar é uma decisão, né, perdoar é uma decisão. E aí a gente... não quero mais... E a igreja? Eu vou fazer uma igreja na minha casa e eu vou ser meu próprio pastor, né? O nome disso na sociologia a gente chama de individualismo, né? Para dar um nome aos bois. Antes que as pessoas espiritualizem isso, né? Não, porque eu tive direção. Então, o nome disso na Bíblia... Deus me mandou ficar em casa sozinho. O nome disso, que a Bíblia, que a sociologia dá isso, é individualismo, né? Individualismo, e a gente vive tempos de um individualismo tão exacerbado que eu nem convivo com pessoas dentro da minha casa, porque eu não suporto pessoas, eu não suporto dividir a mesma mesa com as pessoas. Eu acho que é uma patologia. Não, é uma patologia. É uma patologia. E aí, isso está na igreja. Infelizmente. Isso está na igreja, uma intolerância com o outro, né? Uma intolerância com o diferente do outro, né? Então, luta de classes está na igreja. Então, não vou na casa de fulano de tal, não vou chamar para minha festa de aniversário, porque ele mora num bairro que não é muito legal, vai quebrar vai arranhar meus talheres de prata, né? Vai ficar feio, né? Isso é presente, seria muita ingenuidade nossa dizer que isso não é, né? Então, na verdade, a gente pode chamar de uma igreja paralela à igreja de Jesus. Existe uma igreja dentro da igreja de Jesus. Eu vou ser mais radical. Não é essa igreja paralela, é uma igreja imperfeita. Essa é a igreja de Jesus. Essa é a igreja imperfeita de Jesus. É uma igreja que está melhorando, né? Assim, que é transformada de glória em glória. O que diferencia o verdadeiro do falso, né? Apesar de eu não ser anjo que vai separar o joio do trigo, né? Que é uma função dos anjos, né? De acordo com a Bíblia, em Apocalipse. Mas o que vai separar é o arrependimento, é a postura de quebrantamento, dos meus milhões de defeitos e falhas, mas também do meu desejo profundo de mudança, do perdão de Deus, do quanto eu necessito de Deus, né? Então, essa vai ser a diferença, porque não é a verdadeira dentro da igreja, é uma igreja só, né? Veja, esse é um princípio, né? Na teoria política que a gente chama de princípio do elitismo. A gente sempre separa a leitura de que existe um grupo mais autêntico dentro de um grupo maior. Não, mas quando eu falei, não quis dizer o contexto que eu queria dizer, na verdade... Eu entendi o que você quis dizer. Eu quis dizer o seguinte, existe uma igreja, existem pessoas dentro da igreja... Isso, esse é o melhor termo. Pessoas dentro da igreja que... a impressão que eu tenho é que não tiveram uma experiência com Deus realmente, que não nasceram de novo, que são mentirosas, aí... 1 ano de convertido, continua mentiroso. 10 anos de convertido, continua mentiroso. E aí, 20 anos de convertido, continua mentiroso. Essa pessoa não nasceu de novo, essa pessoa não teve uma experiência real com Deus, mas está dentro da igreja. As pessoas estão na igreja por coisas diferentes, né? Às vezes você está na igreja porque você quer mais Deus, você quer ter um encontro com Deus, uma experiência com Deus, viver com Deus. Você pode estar na igreja porque meu avô colocou o piso da igreja e então minha família há 150 anos é dessa igreja, e aí é uma questão de identidade, assim como eu estou filiado ao clube de regatas, assim como eu estou filiado ao clube de carros antigos, assim como eu estou filiado à associação de sociólogos, eu posso estar na igreja. Faço parte desse grupo social. É um grupo social, né? É um grupo social. É um grupo social. Aí a maneira, estar nesse grupo social pode ser, né? Aí para quem já leu um pouquinho de sociologia, né? Os tipos de associação, né? Pode ser por uma questão de tradição ou pode ser por uma questão de valores.
eu vou estar ali por uma tradição, porque meu pai foi, meu avô era, e eu sou protestante, não sei o que, blá, 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 blá. Ou até de interesses pessoais também. De interesses pessoais, né? Épocas de eleição, né? As épocas estão aí, e aí todo mundo é simpático ao evangelho agora, né? Porque para angariar votos, por uma série de fatores. E aí nessa a gente vai, né? Mas no meio de tudo isso, a boa notícia é que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, o Espírito Santo é uma pessoa e habita dentro de você, habita dentro do Diogo, habita dentro da minha pessoa. Então, com certeza, Ele que vai nos guiar a toda a verdade. Ele que nos guia a toda a verdade, não vai nos permitir pegar esse caminho errado. Exatamente. E aí eu queria dar, né, uma palavra, né, para as pessoas que estão aqui. Na verdade, inclusive, nós já encerramos a nossa entrevista. Eu vou encerrar com essa palavra. Sim. Vou deixar você. Pode ficar à vontade. A minha palavra não só para todas as pessoas, para os jovens que estão entrando na universidade, né, que às vezes têm conflitos de fé, e que você pese na sua vida o que é mais importante para você, né? O que dá mais sentido à sua vida, se são as teorias científicas, se é a explicação de Darwin sobre a evolução da espécie humana, se é a explicação de Freud ou se é o que Jesus diz a respeito de você. Porque eu gosto muito de estudar, sempre gostei muito de estudar, e eu acho que esses autores têm muito a nos ensinar, a nos acrescentar. Mas nas horas de maior dificuldade da minha vida, o livro que acalentou meu coração foi a Bíblia, né? E a pessoa de Jesus. Então, essa é a pessoa mais importante, né, de todas. Né? O livro mais importante de todos é a Palavra de Deus. Glória a Deus. Só completando o que você disse, foi perfeito o que você falou, mas não há nenhum conhecimento que supere, que suplante o conhecimento de Deus, o conhecimento da Palavra de Deus. Aquele que nos conforta, que nos consola. E você pode, até muitos ateus, né, na hora da enfermidade, na hora de uma doença incurável, humanamente falando, ai meu Deus, me ajuda. Quando é ateu, mas quando ele vai se perceber, ele, ai meu Deus, me ajuda. Aliás, ainda bem que existe a doença, ainda bem que existe a morte. Deus permite, né? Porque a morte e a doença, ela é a única coisa no homem moderno que trava o homem moderno para o limite de dizer, olha, sua ciência pode tudo, agora a sua ciência não pode nada contra a morte. Né? E essa morte, ela abre uma possibilidade enorme, né, para a busca do homem por Deus. Deus já sabia que o homem ia ser prepotente. Exatamente. A morte tinha que existir, não tem jeito. Exatamente. Se o homem é prepotente, apesar da morte, né, imagina se ele não tivesse fim de dias. Né? Exatamente. Mas glória a Deus, porque Jesus venceu a morte, Jesus tornou a morte inoperante. Glória a Deus. Diogo, nosso papo muito abençoado. Vamos conversar com a produção, atenção produção, marcar uma outra vez para você voltar aqui, porque são muitos assuntos para a gente conversar. Muito obrigado pela oportunidade, pelo reconhecimento. Eu que te agradeço, assim, me sinto assim, privilegiado de estar conversando com um jovem tão inteligente como você, uma pessoa que tem tanta coisa para acrescentar, né? Vamos conversar muitas outras vezes. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu, Diogo? Queridos, assim nós encerramos o nosso quadro Gente de Paz.